Então, nós chegamos aqui ao versículo 5, que nós temos essa primeira oração aqui. Vamos separar essa primeira oração, colocar um retângulo aqui em torno dela, para a gente depois poder analisá-la separadamente. Então, nós temos aqui Vayomer, Vayomer Avraham el Ne'arav. Vayomer Abraham el Ne'arav. Então, aqui nós estamos de volta ao discurso, a narrativa histórica, com esse Vayomer aqui, o Vayikdol, e nós também temos aqui a indicação de que está sendo introduzido logo após aqui essa oração um discurso direto. Então, o Vayikdol nos dá essa indicação tanto de que nós estamos na narrativa histórica e o fato da raiz Aleph Mem Resh ser usada nos indica que nós estamos nos movendo para um discurso direto que pode ser um discurso exortativo, pode ser uma narrativa preditiva ou pode ser um discurso instrucional, dependendo das formas verbais que vão ocorrer. Então aqui nós temos Vayomer, então ele disse aqui o sujeito, né? Esse Yod aqui, prefixo, nos indica que o sujeito é ele, certo? E como ocorre normalmente com os verbos, quando o sujeito é explicitado, ele normalmente, com o Vayikdol, ele vem depois do verbo. Aqui nós temos Avraham, Avraham. Então nós podemos substituir Avraham por substituir ele por Avraham na hora de traduzir. Então Abraão disse. E então Abraão disse, e aqui indicando o objeto direto desse verbo el, que é a preposição el, para ne'arav, ne'arav, para aqui nós temos o sufixo pronominal referente à terceira pessoa, combinando também com o prefixo pronominal aqui de terceira pessoa que se refere a Abraão, certo? Então Abraão disse para os seus, porque plural. Nós temos aqui, se a gente apagar isso aqui, nós temos esse Yod aqui que nos indica que essa palavra aqui está no plural, na forma construta plural, certo? Construta para receber os sufixos pronominais aqui. Ok, então Abraão disse para os seus servos, para os seus rapazes. Então, linha principal da narrativa histórica, movendo para ao discurso exortativo aqui, no caso, porque nós estamos começando logo depois com um imperativo aqui. Então, aqui nós temos mais uma oração. Posso afastar um pouco mais isso aqui. Ops. Vamos aqui. Então temos essa outra oração, que é o início do nosso discurso direto aqui, especificamente o discurso exortativo, porque nós temos aqui um imperativo. E o que é que nos ajuda a reconhecer esse imperativo aqui? Nós temos esse Shiva aqui, esse Shiva que é uma das marcas que você pode reconhecer o imperativo. Especialmente porque, se você lembra bem, o imperativo é a forma do Yictol menos o prefixo pronominal. Então, como o Yictol, normalmente esse som de... deixa eu escrever aqui para você, esse som de Yik. Yik. Normalmente a segunda é um Shiva. Quando você elimina esse prefixo aqui, sobra a primeira letra da raiz com o Shiva. E é o que nós observamos aqui. Essa raiz aqui se trata da raiz Yashav.
Yod, Yod, Shin, Beit. Okay? Yod, Shin, Beit. Então, assim como nós vimos com as outras raízes que nós cobrimos até aqui, ele também vai perder a sua primeira letra. Então, essa é uma raiz do tipo Yod. Então, ela se comporta dessa forma aqui. Ela é uma consoante fraca. Então, no imperativo, ela vai perder essa consoante aqui, o Yod, na sua primeira posição. A consoante Yod. E aqui nós sabemos que nós estamos no plural, certo? No plural. Como se trata do imperativo, é a segunda pessoa do plural, que combina com esse sufixo aqui, atrelado à preposição lamed. Então aqui nós temos yashav, que significa sentar, permanecer, ficar, né? Então Abraão está dando essa ordem ficai aqui a um grupo de pessoas plural, masculino, certo? E aqui ele está enfatizando essa ordem com a preposição lamed junto com o sufixo da segunda pessoa masculino plural, que vai combinar com esse complemento aqui do prefixo que nos dá o imperativo masculino plural. Então, a gente viu anteriormente, quando Deus deu a ordem para Abraão, nós vimos que essa ordem também é enfatizada aqui, vai-te, vai para ti, vai por ti, que a gente traduziu até aqui como vai-te, aqui na nossa tradução a gente colocou vai-te. Essa preposição lamed junto com o sufixo dela que combina com o sujeito do imperativo não é uma construção necessária para dar ordem para a segunda pessoa. Então, ela, de certa forma, enfatiza a participação desse sujeito na ordem aqui, dando um ar de urgência aqui. Então, na mesma forma que nós vemos lá com Deus dando ordem para Abraão, nós vemos aqui Abraão também dando ordem ao seu servo, utilizando a mesma construção. Ficai-vos, permanecei-vos, que não faz muito sentido na tradução em português, mas é essa ideia redundante aqui que traz essa ênfase aqui, essa até poderíamos dizer reivindicação de autoridade por parte de Abraão em relação aos seus servos. Ficai-vos aqui. Aqui nós temos o advérbio de lugar aqui, certo? Ficai aqui, im, que significa com, é uma preposição também, ha-hamor, aqui a palavra que você deve lembrar, que já foi mencionado nesse contexto, que significa jumento, certo? O jumento de Abraão, que é mencionado antes no contexto. E aqui nós temos o artigo, rei, patar, sem o dagesh, porque essa letra é uma letra gutural, então ela não pode receber o dagesh, ok? Então, ficai aqui com o jumento, E aqui esse artigo é um artigo de referência prévia, é um artigo, a gente chama o uso anafórico do artigo, já que ele se refere a algo que foi mencionado anteriormente no contexto. E aí ele continua, ele dá a ordem no discurso exortativo e ele continua com outra forma volitiva mais aqui na frente, nessa próxima oração. Nós temos aqui uma outra oração nesse contexto. Ve'ani ve'ha'na'ar nei lecha ad ko. Nei lecha ad ko. Ve'ani, e eu, ve'ha'na'ar, e o rapaz, aqui ele se referindo ao seu filho Isaac, e aqui nós temos uma forma volitiva, eu vou dar um destaque aqui um pouco nela, nas suas diferentes partes aqui. Você tem aqui a raiz, lachá,
certo? De lachar não, de ralar, que é a mesma raiz que nós temos visto aqui até agora com o rei, né? O lamed e o kaf. Rei, lamed, kaf, que normalmente vai perder esse rei aqui inicial, certo? Então ela é uma raiz fraca que vai normalmente ficar somente com essas duas consoantes aqui, lar. Esse nun aqui é o prefixo do sujeito na forma yiktol, certo? Então é o sufixo da primeira pessoa comum plural. Então nós se referindo a quem? A eu e o rapaz. Abraão dizendo aqui eu e o rapaz. E esse rei aqui, ao final, indica que este é o modo coortativo, certo? Então, nós temos aqui uma forma volitiva. Fiquem aqui, dá uma ordem para eles. E aqui nós temos uma construção em que o sujeito ele é colocado na posição inicial da oração junto com esse coortativo aqui, certo? Então, o que é que isso faz para a gente? Então, isso marca, para nós aquela função de topicalização. Ele está fazendo uma transição de foco dos servos de Abraão como sujeito para ele e o seu filho como o sujeito dessa próxima oração, colocando eles em destaque aqui, certo? Então, você poderia até traduzir utilizando a expressão quanto a mim e ao rapaz, nós devemos ir. Seria uma ideia, como é o coortativo, trata-se de uma resolução, de uma determinação própria sobre Abraão e sobre o seu filho. Nós devemos ir, nós vamos. É, é, então, essa ideia de resolução, de determinação, seria uma ordem dada a si mesmo. Então, nós devemos ir até ko, lá. Então, aqui você tem po aqui, ko, lá. Quanto a mim e ao rapaz, nós devemos ir até lá. E aqui nós entramos numa outra oração e nós temos aqui umas coisas estranhas para poder discutir aqui, especialmente essa primeira palavra aí, venishtachavé. Então, não se preocupe com esse verbo agora. Ele é uma forma verbal muito incomum e disputada, então a gente não precisa se preocupar tanto com ela até agora, mas o que a gente precisa notar aqui, vou voltar aqui para marcar, o que a gente precisa notar aqui é, assim como esse lecha, você tem o nun no começo, marcando a primeira pessoa comum, plural, certo? Nós, aqui nós também temos esse nun aqui, certo? Esse nun aqui também marcando. E também nós temos o rei no final, nos indicando que nós estamos também novamente no coortativo aqui, certo? Então, nos sobra o restante aqui, shatahave, que existe uma disputa se essa é a única raiz no hebraico que tem 4 letras, ou se esse é um tronco especial chamado Rishtafel, que nós não vamos nos preocupar em discutir sobre ele agora, já que vocês vão ver algo sobre isso mais na frente no nosso curso. Então, basta dizer que aqui é um outro cortativo, uma outra exortação que Abraão faz a si mesmo e ao seu filho, né, uma determinação própria sobre si mesmo, e esse verbo significa adorar. Então, e quanto a mim e ao rapaz, nós iremos até lá, a montanha, né, que o Senhor designou, nós vimos no contexto anterior, e nós devemos adorar.
É, e aqui nós temos mais um coortativo, indicado aqui novamente pelo nun, que indica o nós aqui, a primeira pessoa como plural, e o rei ao final. E aqui nós temos a raiz shuv, shuv, as três letras da raiz permanecendo aqui, shin, vav, beit, que é o verbo que significa retornar. Em alguns contextos também pode ser usado no sentido de se arrepender, é, que é um sentido gráfico. Retornar ilustra graficamente o que é se arrepender, que é voltar-se de uma direção para outra, certo? Então, shuv, nesse contexto de caminhar, de ir até um determinado lugar, significa retornar, certo? Quando se trata de um contexto geográfico aqui que nós estamos nessa discussão, shuv vai ter esse sentido de retornar. E, então, quanto a mim, rapaz, nós iremos, nós devemos ir, nós devemos adorar e nós devemos retornar para vocês. Aqui o sufixo rem, aqui, sufixo rem, que é o mesmo sufixo daqui, vocês, se referindo aqui às mesmas pessoas que são os servos de Abraão, certo? E nós devemos retornar para vocês. Talvez seja daqui a ideia que o autor de Hebreus diz que Abraão creu que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar seu filho dentre os mortos, porque ele está mostrando aqui uma confiança naquele que o examina, de que tanto ele quanto o seu filho irão retornar. Então a ideia de que Abraão cria de que ele iria sacrificar o seu filho, sim, mas que Deus poderia ressuscitá-lo. Então a ideia aqui já está, esse conceito da ressurreição está de uma certa forma presente aqui, nessa confiança de que eles vão retornar, que Abraão expressa, e que é deixado mais claro lá pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 11. Então, continuando aqui, nós temos um outro Vayikol, voltando aqui, saindo de dentro do discurso exortativo, que foi indicado nessas três orações pelo imperativo, pelo coortativo aqui, e por esses dois coortativos aqui. E agora nós voltamos para a linha principal do discurso aqui, da narrativa, certo? Vayekar, que é o verbo que nós já vimos, essa raiz lamed, kof e reit. Lamed, kof, reit, que perde esse lamed aqui, certo? Então, vayekar, nós temos aqui, então, ele tomou, e então ele tomou. E quem é ele aqui? O sujeito é explicitado aqui. E então Abraão tomou, Abraão pegou. Qual é o objeto que ele pegou? Indicado aqui pelo et. Deixa eu voltar aqui e marcar essa oração. Indicar aqui os limites dela. Essa aqui é a oração que nós estamos examinando. Então Abraão pegou. Então aqui sujeito, verbo e objeto. Pegou Eitzei Ha'olah. Eitzei Ha'olah. Então, aqui a palavra Eitzei, que é árvore no plural, que o plural de forma modificada, que nós traduzimos como lenha, madeira cortada, né? Então, a árvore na sua forma alterada, e aqui em construto com essa palavra. Então, Abraão pegou a madeira ou a lenha do holocausto, olá. Aqui você nota o artigo aqui, o rei, não tem o patar, tem o kames, também não tem o dagas, porque essa letra aqui é uma letra gutural, o ayan gutural, ele rejeita o dagas e resulta no alongamento do patar, que nós teríamos aqui, para o kames. Então ele pegou a madeira ou a lenha do holocausto. Então nós traduzimos como a lenha, porque embora essa palavra aqui não esteja com o artigo,
ela está em construto com a palavra que é definida, que note o artigo aqui. Então, se a palavra no estado absoluto é definida, toda a cadeia de construto é definida. Então, eu traduzo como a lenha do holocausto, certo? A lenha para o holocausto. Então, aqui nós chegamos em mais uma oração aqui. Vayesham al Yitzhak beno, ou Vayesem, aliás, que Vayasem al Yitzhak beno. Aqui nós temos um outro Vayikol, continuando na linha principal da narrativa aqui, mais uma ação. Não se trata de uma introdução a um discurso, já que a raiz não é uma raiz de comunicação como amar aqui, mais uma ação. Vayasem. Se você lembra, talvez, das nossas discussões nos verbos fracos, o que é que esse kametz aqui debaixo do prefixo, não debaixo da primeira letra da raiz? O que é que o kametz debaixo do prefixo indica a respeito dessa raiz aqui? Ou do que sobrou dela, na verdade? Você lembra, se não me engano, na lição 10 nós vimos que o kametz sob o prefixo indica que essa é uma raiz oca. Aqui nós teríamos uma letra no meio aqui que se perdeu, certo? Então, essa raiz aqui, vou voltar aqui para escrever, essa raiz aqui é a raiz sin, né? Yod, mem, raiz sim, que significa colocar ou pôr. Então, ele, pois, ele quem? Abraão aqui, continuando o mesmo sujeito desse verbo. E então, ele, pois, sobre al, Yitzhak, sobre Isaac. E aqui nós temos um aposto. Bano, o filho dele, seu filho. Aqui o sufixo da terceira pessoa masculino singular. Então ele pôs, aqui nós não temos explicitado o que foi que ele pôs, mas é a lenha do holocausto. Então ele pôs sobre Isaac, seu filho. Aqui uma outra oração, iniciada por Vayikol, novamente na linha principal da narrativa. Então, Vayikar, Beyad, et Haesh, Ve'et Hamahelet. Aqui nós temos essa oração. Alongar um pouco mais aqui para nós não perdermos as vogais aqui, nem embaixo. Então, chegando aqui para essa oração, continuando com o mesmo sujeito, se trata de Abraão. Vou voltar aqui, pegar a canetinha para a gente marcar aqui algumas coisas. Mesmo verbo. E então ele tomou beyadou, aqui sufixo da terceira pessoa. Nós temos aqui a palavra mão, yad, e aqui a preposição. E então ele tomou em sua mão, na sua mão, o quê? Aqui o objeto. Nós temos um advérbio, onde foi que ele pegou, onde foi que ele tomou, onde foi que ele colocou na sua mão, et haesh, aqui o artigo. Lembra que esse é o sinal do objeto direto definido, então essa palavra tem que ser definida. Nós temos o artigo aqui. Novamente, nós não temos o dagesh, porque é uma letra gutural. E isso resulta também no alongamento do patar para um kametz aqui, certo? Haesh. Então ele pegou em sua mão, ou ele trouxe em sua mão, haesh, o fogo. Ve'et, mais um objeto direto, definido aqui, novamente o artigo, dessa vez com o dagesh e o patar, já que essa não é uma gutural. Ha-ma'achelet, que é a palavra
faca, faca. Essa palavra aqui é interessante notar que ela tem a raiz Aleph, Kaf e Lamed, que tem a ver com a ideia de comer. Existem muitos substantivos no hebraico relacionados com verbos que são precedidos por esse mem aqui. Esse mem aqui que é uma característica em outros troncos verbais importante do particípio. Nós vamos ver isso com mais detalhes, mas existem muitos substantivos que são formados a partir de raízes verbais com essa letra mem aqui antes da raiz. Então, mostrando que esse utensílio aqui, esse objeto, esse substantivo tem alguma coisa a ver com a ideia de comer. Achal, que é a raiz, significa comer, certo? Então, é algo de comer, algum utensílio para comer, no caso aqui, uma faca. E ela é feminina, né? Esse tav aqui no final indica que essa é uma palavra feminina, certo? Então, ele pegou a faca. Então, nós temos aqui mais uma oração, logo depois aqui. Vayelechu Shaneihem, e aqui a oração continuaria até aqui, certo? Vayelechu Shaneihem Yachdav. Vayelechu Shaneihem Yachdav. Aqui mais um Vayiktol, continuando na linha principal. Um aqui, outro aqui, outro Vayiktol aqui. Vayelechu, a raiz aqui novamente Halach, mesma raiz daqui, certo? Só o Lamed e o Rei sobram. Agora o sujeito não é mais singular, como aqui nos outros. O sujeito é plural, já que você tem o prefixo da terceira pessoa masculino singular, mas ele tem o complemento, esse shurek aqui, que indica que é plural. Então, eles foram halach, faltou o rei aqui, certo? Raiz fraca. Então, eles foram. Quem são eles? Shanei, aqui o numeral 2, e o sufixo pronominal da terceira pessoa masculino plural. Os dois deles, ou ambos, a ideia seria aqui de os dois deles, os dois entre eles, ou seja, ambos. E ambos foram, Yardav, que significa juntos, certo? Juntos, é o advérbio juntos, que tem a ideia de relacionada com a que a gente viu no início do versículo de único filho, de filho único. Então, os dois foram juntos. A ideia de único e junto tem a mesma raiz no hebraico aqui. Então, eles dois foram juntos. Então, esses são os nossos versículos 5 e 6. A gente puder voltar aqui para fazer essa tradução completa, a gente pode seguir aqui. Então, Abraão, deixa eu enlarguecer aqui essa caixa de texto já. De antemão, para ficar um tamanho bom para a gente escrever o nosso versículo. Então Abraão disse para os seus servos. 2 pontos. Ficai-vos, vou colocar aqui de forma redundante, ficai-vos aqui, Shevu lachem po, com o jumento. A próxima frase aqui. Quanto a mim e ao rapaz,
Nós devemos, aqui eu coloco devemos porque é o cortativo, traz a ideia de determinação, nós devemos ir até lá. Adco, nós devemos ir até lá. E devemos adorar e retornar para vós, para vocês, certo? E aqui nós continuamos o restante da narrativa histórica. Então, Abraão pegou a lenha do holocausto. E aí a próxima oração aqui. E a pôs e a colocou sobre Isaque, seu filho. E então, vai aqui. E então tomou em sua mão o fogo e a faca. E então ambos foram juntos. Então é isso, nossos versículos 5 e 6. Então espero que você tenha notado bem como é que funcionam as orações e como elas se tenha percebido as transições dos diversos tipos de discurso aqui pelas formas verbais. Então eu lhe vejo no próximo vídeo. Até mais.